Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde, é com muita alegria que iniciamos mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós continuaremos estudando no capítulo 6, agora o item transtornos comportamentais. Para a preparação do nosso estudo, vamos a um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro As Cartas de Paulo, Comentários de Emmanuel, a passagem da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O cristão sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. No serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, vamos fazer alguns apontamentos, compartilhar dessa passagem e logo quando Emmanuel começa ao dizer: o cristão sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora. E aqui é importante refletirmos, porque nessa afirmativa de Emmanuel, ele nos leva a refletir se de fato sabemos, temos convicção que a providência divina atua em nossa vida. Temos certeza de que, de fato, as leis de Deus, cuja base no amor, na misericórdia, também no progresso e na evolução, estabelece medidas e ações de proteção, de amparo para o êxito da nossa caminhada evolutiva e que representam a verdadeira providência divina ao nosso redor? Temos certeza disso? Emmanuel acrescenta: cada hora no espaço de nossas experiências. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. A própria bênção da reencarnação. Nós estamos de retorno à vida física no plano material, não é por méritos, é sobretudo pela ação da misericórdia divina, que tem por objetivo maior estabelecer roteiros certos para o progresso, para a perfeição, para a felicidade de todos nós. A questão que nós somos chamados a trabalhar é ampliar o nosso entendimento de como a espiritualidade, as leis de Deus atuam em nossa vida e fora de nós. E Emmanuel conclui dizendo: no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. E, de fato, muitas vezes, a prática da caridade, a vivência no bem, feita de forma condicional, repetitiva,
retira um nível de benefício que a consciência nossa, se estiver bem presente, bem desperta, não esquece, que é de agradecer. Sim, nós devemos agradecer, não só quando a providência divina evita um desastre, uma tragédia maior em nossa vida. Devemos agradecer também as oportunidades de realização do bem, da caridade, do socorro ao nosso próximo, de estarmos sendo instrumentos dos benfeitores espirituais. Vamos assim dar início ao nosso tema dessa tarde, transtornos comportamentais. Faz parte do capítulo 6 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Queremos aqui primeiramente dar o nosso boa tarde a Mariana Lopes, também a F.A. Melo Antunes, boa tarde de domingo. Boa tarde daqui de Minas Gerais, que coisa boa. A cidade dos médios principais no Brasil, sem esquecer de modo nenhum o aniversariante desse mês, Francisco Cândido Xavier. E Silmara Mello, nossa esposa que está aqui trabalhando conosco, boa tarde a todos, muita paz. Vamos então para o primeiro tópico do nosso tema. Na gênese profunda dos transtornos de comportamento da criatura humana, forçoso é reconhecer a ação poderosa da hereditariedade, destacando-se como causa endógena de gravidade. Lembrando, né, que causa endógena é causa interna, íntima, inerente à criatura e que é de gravidade. Então, por trás, na origem profunda dos transtornos de comportamento que estaremos analisando hoje, é natural reconhecer a ação poderosa da hereditariedade. E é evidente que a hereditariedade ela não pode ser compreendida por nós apenas pelos fatores genéticos mais imediatos, provenientes de nossos pais e até mesmo avós, mas também os fatores hereditários de natureza espiritual, que interfere na formação dos nossos genes, dos cromossomos iniciais, de todo um roteiro que de forma sutil e indireta o nosso espírito participa. Mas prossigamos. Além dela, notamos as que se derivam do quimismo cerebral, em desconcerto, ao lado de outros fatores que se apresentam como aqueles de enfermidades infecciosas, de distúrbios psicossociais, socioeconômicos, do interrelacionamento pessoal, de traumatismos cranianos. E realmente, uma grande quantidade de transtornos comportamentais estão associados às mais variadas áreas de atuação da criatura humana. A questão, claro, que somos chamados a enfocar na visão da psicologia de Joana de Ângeles é não descartar aquilo que hoje a ciência da psicologia, da psicanálise tem trabalhado e tem apresentado terapias, recursos para a superação, para o reequilíbrio psíquico-emocional, mas, sobretudo, também as questões que estão associadas ao espírito herdeiro de um passado
de múltiplas experiências reencarnatórias e que tem no seu inconsciente profundo todo um campo de raízes causais, a face problemática na vida atual, como questões socioeconômicas, relacionamento pessoal e outras, se virem de gatilho para a eclosão daquilo que o espírito traz e ainda não conseguiu resolver. Prossigamos. Certamente, todos eles encontram campo propício na fragilidade da personalidade, que se desarmoniza, cedendo espaço mental a fixações negativas, obsessivo-compulsivas, fóbicas, depressivas, que se manifestam em formas psiconeuróticas. Lembrando aqui, psiconeuróticas são os distúrbios que, ao mesmo tempo, se entrerelacionam a fatores emocionais e mentais. Aqui também queremos dar nosso boa tarde à Thelma da TV T7Z. Boa tarde aqui de Porto Velho, Rondônia. Que ótimo! Sempre assisto o Senhor aos domingos e fico analisando. Muito bem, Thelma, estamos aqui junto compartilhando observações que estimulem a leitura das obras de Joana de Ângeles. Fazemos aqui esses apontamentos visando sobre tudo isso. Também o Aures Santos. Boa tarde. Bom, continuemos as nossas análises. Certamente todos eles encontram campo propício na fragilidade da personalidade, que se desarmoniza. E, meus amigos, vejam, todos esses distúrbios citados aqui, fixações negativas, questões fóbicas, depressivas e outras. É claro que, face os desafios da sociedade moderna em que estamos vivendo, há um campo muito vasto que detonam esses fatores de distúrbios e de desequilíbrios em muitas pessoas. Mas claro que é imprescindível analisarmos que outras pessoas, passando por experiências similares, não eclodem nenhum distúrbio psiconeurótico, como a querer deixar bem claro que a questão essencial é de natureza espiritual. É o espírito que traz certas fragilidades que, ao se topar com problemas maiores, abre-se ao campo do distúrbio, do desequilíbrio. E alguns diriam, mas se não tivesse havido esses fatores detonadores desses efeitos, o problema não teria surgido. Mas o problema estava latente. Não só as questões dos transtornos que estamos aqui analisando, como também uma série de doenças de ordem física, orgânica, que podem surgir ou não dependendo de fatores propícios a provocar a emersão dessas doenças. Então, nós temos, a maioria de nós, questões subliminares na área de doenças como câncer, como doenças do coração, que poderão ou não surgir na nossa experiência encarnatória atual, ou poderão surgir de forma mais amenizada e superável. Claro, dependendo de uma série de fatores. Desde como estamos conduzindo o nosso livre-arbítrio na vida atual,
há fatores associados a recursos indiretos, advindos da providência divina, por méritos que estejamos conquistando na vida atual. Mas aqui, o que nos interessa hoje mais nesse estudo são os distúrbios psicológicos, que estamos estudando, os distúrbios comportamentais, e que Joana vai tratando, nos dando algumas elucidações, e mais adiante apresentando, claro, possibilidades de terapias preventivas ou de tratamento. Nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo incurso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca tranquilidade. Muito importante aqui analisarmos com mais cuidado. Trabalhar o despertamento de consciência espiritual que temos nesses estudos de Joana de Ângeles, por si só, já é fator, já é recurso de prevenção e de tratamento. Principalmente, como ela coloca aqui, de que o indivíduo deve perceber que ele é o devedor em processo de resgate. Joana chama aqui a atenção porque nós facilmente buscamos atribuir responsabilidade a terceiros, a situações, a ocorrências, para que determinada fobia ou estabelecimento de certo transtorno, como a depressão mesmo, a ansiedade, estivesse acontecendo. Se procura logo causas mais imediatas, mais próximas. Mas, na verdade, a causa, de fato, a raiz do problema é o espírito. E se fizermos uma análise lógica e rápida, a conclusão é essa. Porque outras pessoas passando por aquela situação, que pode nos ter levado a um transtorno, como a depressão, não têm o transtorno. Ora, se para alguns é fator desencadeador e para outros não é, outras causas existem para que isso esteja acontecendo assim. E as causas, como nós temos estudado aqui, é o nosso espírito, é a nossa individualidade. Quanto mais estivermos conscientes disso, sem ficar atribuindo culpa e responsabilidade aos outros, mais estaremos entrando numa linha de trabalho de cura e autocura. Também queremos aqui dar o nosso boa tarde a Orlando Assunção, Janaína Maria, que entrou aí conosco. Uma boa tarde. Para nós é uma satisfação imensa estarmos aqui juntos, participando desse estudo. E vamos aqui prosseguindo. Para serem bem-sucedidos, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real, espiritual, propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental, desse modo, renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento de uma existência útil. Interessante, né? Vamos refletir aqui juntos essa questão.
Para serem bem-sucedidos, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real. É por isso, meus amigos, que para muitas pessoas que buscam tratar esses transtornos, utilizando-se apenas das terapias psicológicas tradicionais, terminam muitas vezes estabelecendo um compromisso de sessões infinitas, aonde a amenização do problema é alcançado apenas de forma breve a cada terapia realizada, mas sem tratar a causa geratriz, sem se assumir a responsabilidade por aquele transtorno que a pessoa está expressando, o tratamento não logra a eficácia que poderia alcançar. É exatamente aí que entra os benefícios do maior terapeuta da humanidade, que é Jesus, e que, através da doutrina espírita, nos possibilita um nível de esclarecimento sobre essas questões, levando-nos a ter a atitude ideal de resolvê-las e não de ficar escravo, submetido a terapias infinitas, aonde o máximo que se consegue é a amenização, não a solução da questão. Então, voltando aqui ao texto, para ser bem-sucedido, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real, o espírito, propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental. Nessa atitude interior, a primeira, claro, há de assumir a responsabilidade pelo que pensa, sente e faz. De trabalhar o seu autoconhecimento como espírito em transição por um corpo físico. Em observar em si mesmo as insinuações mentais, emocionais, provenientes dos ambientes externos ou de terceiros, encarnados ou desencarnados, que ele não deve dar receptividade nem endosso, mas saber criticar na origem de certas ideias e pensamentos as intromissões que não são provenientes do seu espírito e começar a trabalhar a devida substituição delas por outras positivas, renovadoras. Desse modo, renovando-se, dispõe ao prosseguimento de uma existência útil. Esse é o resultado. Mas é um trabalho, claro, que muitas vezes, dependendo do nível de desequilíbrio, são necessárias as terapias tradicionais e a terapia espírita. Dependendo do nível de perturbação nesses distúrbios que a pessoa esteja tendo. E muitas vezes, inclusive, a psiquiátrica, nos casos principalmente de depressão, quando atinge um nível onde é imprescindível a utilização, mesmo que temporária, dos medicamentos, dos remédios e do acompanhamento psiquiátrico. Além disso, nos momentos de parcial desprendimento pelo sono, o enfermo, subtenda-se o devedor, reencontra suas vítimas, seus comparsas, e foge para o corpo, transformando as lembranças infelizes em expressões de pavor, que transfere para os estados de agorafobia, de compulsão obsessiva e outros. Agorafobia é sinônimo do medo exagerado por lugares abertos, às vezes mesmo medo do próprio medo, e também medo de lugares públicos. Tudo isso está associado à agorafobia, de compulsão obsessiva e outras. Então, vamos analisar aqui
esse ponto que é muito importante. Nos momentos de parcial desprendimento pelo sono. É por isso que a doutrina espírita recomenda tanto o uso de uma leitura elevada, de um momento de prece e meditação antes de irmos dormir. Porque não poucas vezes, no desprendimento parcial pelo sono, nós possibilitamos reencontros com espíritos, outrora amigos do desequilíbrio ou inimigos mesmo de nosso passado, e que acabam sendo intermediários em disparar certos distúrbios, certos medos ou fobias, que mais adiante, quando estivermos acordados fisicamente, no meio das tarefas diárias, passamos a desencadear determinada fobia, determinado distúrbio psicoemocional. Então, o cuidado preventivo antes de dormir e quando acorda. A busca de recordar lugares, ambientes, situações que se deu durante o sono físico, para verificar a presença ou não de alguma lembrança difícil, alguma lembrança desagradável. E caso ocorra, reiterar o uso de uma leitura, de uma prece, antes de iniciar suas tarefas diárias. Exatamente como mecanismo também preventivo ao não surgimento desses distúrbios. Queremos dar aqui nosso boa tarde também a Irene Simão Azevedo, boa tarde. A paz de Jesus para todos nós, Irene. Também queremos aqui agradecer ao Web Rádio Portal da Luz, aos canais parceiros que estão aí junto conosco nessa transmissão de divulgação da mensagem espírita. Vamos, então, analisar o último tópico do estudo dessa tarde. Nas causas geradoras dos transtornos comportamentais, não se pode descartar as de natureza espiritual, que existe no paciente por imposição do fenômeno da reencarnação, como dos espíritos desencarnados, que se lhe vinculam através da sintonia vibratória, decorrentes de desvarios cometidos entre eles. Então, vamos aqui fazer reflexão em cima desse conteúdo. Então, meus amigos, vimos que há fatores de ordem externa, imediata, na vida atual. Só que esses fatores, na visão da psicologia de Joana de Ângeles, devem ser vistos como fatores gatilhos, como fatores que estimulam o surgimento de certo nível de distúrbio que já estava presente no nosso espírito. A causa nessa vida ou em vidas anteriores tem como principal área de atuação o inconsciente. Claro, há também o inconsciente dessa vida. A pessoa que passa por certos traumas graves, um assalto, uma situação de grave perigo na vida atual, mesmo que não acione o gatilho de um desses distúrbios, pode ficar como fator imerso no inconsciente da vida atual e que mais adiante pode externar-se ao encontrar
mais algum tipo de gatilho e aquilo causar um distúrbio. Mas independente de ser fatores gerados nessa vida ou em vidas anteriores, o que vai, de fato, fortalecer-nos espiritualmente é o aprofundamento no conhecimento de nós mesmos, das leis de Deus, da espontânea vontade e vivência do bem, da caridade, que são fatores a nos fortalecer espiritualmente. E a terapia, como vimos aqui comentado nesse estudo de hoje, e que vai se dando, primeiramente e em destaque, quando deixamos de responsabilizar circunstâncias, pessoas ou fatores externos a nós como os culpados por determinado distúrbio que estejamos tendo. Isso é muito importante. Assumir-se como espírito principal responsável e que deve utilizar dos recursos trazidos a nós pelo Consolador, prometido que é o Espiritismo, para resolvermos com eficácia os tratamentos. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, o que mais adiante venham assistir esse vídeo, divulguem nosso programa. Até o próximo estudo e um bom domingo para todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.